Meus irmãos, minhas irmãs, com os nossos corações unidos ainda elevados a Deus, a Jesus e a todos os nossos amigos espirituais, pagamos mais alto a proteção e amparo e que nós sejamos iluminados, esclarecidos com tudo aquilo, com todas as ideias e com tudo aquilo que nós precisamos conversar durante a noite de hoje. Graças a Deus. Irmãos, tem uma passagem no Evangelho em que Jesus, depois de ter feito calar os saduceus, ele foi interpelado pelos fariseus que perguntaram a Jesus qual seria o maior dos mandamentos. E Jesus respondeu que o maior dos mandamentos era amar a Deus de todo o coração, com toda a razão e com todo o espírito. E que o segundo mandamento estava contido no primeiro, era amar ao próximo como a si mesmo. E aí estava toda a lei. Muitas são as passagens evangélicas em que Jesus ele nos fala de amar o próximo como nós mesmos. Hoje à noite nós temos no nosso estudo do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo justamente esse tema: amar ao próximo. Amar ao próximo como a si mesmo é o título desse capítulo. E o maior mandamento é esse. Não podia ser um tema mais difícil. Por que é difícil? Parece muito fácil, né? É muito óbvio, muito objetivo. Ama teu próximo. Só que a pergunta concreta é: se é tão fácil, por que nós não fazemos? Eu, antes de vir para cá, estava lendo uma revista e na última página dessa revista, eu acho que era a época dessa semana, na última página tem sempre uma cronista que fala sobre alguma coisa. E ela falava, essa semana, sobre a tragédia no Japão e o fato de, em meio à tragédia, dentro dos escombros, recuperaram em valores e dinheiro coisa como 125 milhões de reais. E as pessoas que foram encontrando esses valores foram devolvendo para a polícia. E a polícia foi descobrindo os donos e já chegou a restituir aos donos, aos devidos proprietários, 96% desse total. O Japão, que eu saiba, ele não é cristão. Pelo menos não adota, a maioria da população não adota nenhuma religião cristã. Uma minoria muito pequena de japoneses abraça alguma forma de religião cristã. E aí, não tem problema, calma, pode desligar com calma. Meu já tocou um monte de vezes, está passando uma vergonha. O cara falando, aliás, eu vou até checar o meu também. Está desativado. E aí, depois de terem avisado, de celulares, coisa e tal, aí levantou aqui o Pascasco, começou a falar e daqui a pouco o negócio começou a tocar. Então, meus irmãos, voltando. Lá no Japão, acharam 125 milhões de reais em valores e devolveram. As pessoas encontraram e devolveram. A polícia recebeu esses valores e achou. Devolveu 96%. E olha, nessa altura eu acredito que os 4% que eles ainda não conseguiram devolver porque não encontraram os donos mesmo. E eles não são um país cristão. Nós somos um país cristão. E, no entanto, eu não preciso repetir os maus exemplos que a gente recebeu aí recentemente. Então, volta a pergunta. É um mandamento
Cristo nos apresentou a ele: ama teu próximo como a ti mesmo. E o que a gente faz? Um país não cristão dá um tremendo exemplo de cristandade, de amor ao próximo, respeito. Não é meu, não fica comigo, eu devolvo. Alguém precisa. Outro dia, aqui no Brasil, um bom exemplo: um motorista de ônibus, ele encontrou algo como 70 mil reais. Era uma pessoa necessitada, era uma pessoa que tinha perdido sua casa nessas enchentes, enxurradas, devolveu os 70 mil reais. Um exemplo, um gesto de alguém que se importa com o seu semelhante, porque ele devolveu o dinheiro para alguém que tinha vendido tudo. Era um velhinho que tinha esquecido o pacote com esse dinheiro no ônibus. Ele tinha vendido tudo, tinha vendido um carro, tinha vendido alguns outros bens. Trazia esse dinheiro para quê? Para poder pagar a operação de uma filha que estava com um problema grave, algum problema neurológico, não sei exatamente qual, e aquele dinheiro ia pagar as custas do hospital e dos médicos. Aquele motorista, quando devolveu esse dinheiro, ele restituiu a própria esperança a esse velhinho. Restituiu àquela família a esperança de uma pessoa querida se restabelecer. Não foi só um valor que ele restituiu a vida para aquelas pessoas, a esperança para aquelas pessoas. Então, é uma grossa fatia da sociedade a esperança de que nossa sociedade pode se renovar, pode melhorar. Infelizmente, outros colegas dele, da própria empresa onde ele trabalhava, fizeram uma brincadeira, entre aspas, né? Brincadeira que revela muito da baixeza de quem a produziu. Tiraram o crachá dele enquanto ele dormia, escreveram otário no crachá dele e jogaram no vaso sanitário. Esse é o pensamento. Então, por isso é difícil falar: ama teu próximo como a ti mesmo. Estamos em uma casa espírita. É mais fácil falar entre irmãos: ama teu próximo como a ti mesmo. Mas e na sociedade? E no nosso ambiente de trabalho, até nas nossas casas, para o nosso vizinho, para o nosso parente próximo, que divide conosco o ambiente doméstico, será que é fácil? Será que somos entendidos? E nós, será que nós realmente praticamos? Porque não é tão simples quanto parece. Porque amar ao próximo, esses grandes eventos, eu faço donativos, toda vez que tem uma enchente, tem uma tragédia, eu corro para o supermercado, compro 5 quilos de arroz, 5 quilos de feijão, açúcar, não sei o que lá, coloco numa bolsa e despacho, faço a limpa nas gavetas de roupa lá de casa, encho uma sacola e mando. Olha, é meritório, mas é a parte mais fácil do ama teu próximo. É realmente a parte mais fácil. O difícil, e por isso que é difícil falar, o difícil é o dia a dia. O difícil é quem lida com o público entender que a pessoa que está chegando é uma pessoa com necessidade, com carência, igual a você. Uma moça lá no trabalho foi a um posto de saúde. Ela tinha perdido a carteirinha Perdido a carteirinha não, por algum motivo qualquer, a empresa não tinha entregado a carteirinha dela, do plano de saúde, e ela estava com um problema de saúde, ela tinha de ir a um posto. E foi ao posto. Demorou a ser atendido, aquela coisa toda, a fila, chegou na frente da profissional. A profissional não olhou na cara dela.
estava digitando no computador ficou digitando, perguntou o que ela tinha, ela falou, saiu receitando. Ela perguntou, mas a senhora não vai me examinar? Não, não preciso. Mas o que a senhora está me receitando? Não, você vai ver já. Aí sai a receita, a lei diz assim, olha, mas isso aqui, sou alérgica a penicilina, não posso tomar penicilina. Ah, então a gente troca. Meus irmãos, eu não vou entrar no mérito de discutir as questões profissionais que estão envolvidas aí, eu não pretendo ofender os pruridos de nenhum médico, até porque há grandes médicos. Eu gostaria de lembrar logo essa figura do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, para não falar de outros grandes médicos que hoje estão na espiritualidade, como o Dr. Douglas, o Dr. Chateau Prevost, Dr. Ciríaco, enfim. É uma profissão que tem grandes baluartes, espíritos nobilíssimos. O que eu quero falar é da desatenção. Da desatenção. Ah, eu ganho pouco, trabalho muito, ganho pouco, estou cansado de ser maltratado por um monte de gente ignorante e eu não tenho tempo para ficar perdendo, eu tenho mais o que fazer. Todos esses são as desculpas, né, que a gente vai, pela nossa autoindulgência, vai produzindo. Na verdade, essa cena que eu acabei de contar, ela retrata única e exclusivamente uma coisa. Alguém dirá assim, descaso. Não, eu prefiro uma outra palavra, desamor. Completa falta de amor. Completa falta de identificação com um outro ser humano. É um outro ser humano que está ali. Alguém que teve ou teve mãe, pai, talvez tenha um filho, um marido, ou esposa, enfim, é alguém que é importante para outra pessoa, é alguém que tem um objetivo nessa vida, mesmo que não saiba qual seja, mesmo que ainda esteja perdido procurando, é alguém para quem Deus tem planos. E aí, nós, do alto da nossa proverbial ignorância, nós negamos a essa pessoa a oportunidade de cumprir os planos que Deus tem para ela. Porque, nesse caso, é simples. A pessoa é alérgica à penicilina. A pessoa, se ela pega e toma aquele remédio, ela não reconhece aquele remédio como um remédio que tem um princípio ativo que vai lhe fazer mal. E aí, veja uma desgraça formada. Talvez um lar que perca a mãe, um filho que fica órfão, um marido que fica sobrecarregado com o peso de uma casa, mais as crianças. Sabe, um gesto impensado, um momento de desamor é o suficiente para cavar a nossa sepultura moral. Nós nos enterramos um pouquinho cada vez que nós desrespeitamos essa lei maior. Ama teu próximo como a ti mesmo. E nós não nos atentamos para isso. E nós temos sempre a oportunidade de aplicar isso. Já que eu citei um exemplo na área médica, vou citar um outro exemplo de uma amiga minha. Ela era médica recém-formada, estava esperando ser chamada para fazer residência, enquanto isso ela arrumou um emprego numa clínica, numa das cidades aqui vizinhas do Rio de Janeiro. Ela pegava o ônibus da rodoviária, ia para lá. Era uma clínica muito tosca, para usar essa palavra que os jovens estão usando atualmente. Ela era muito
muito sem recursos. Era basicamente um ambulatório, não era mais do que isso. Dar um nome de uma clínica para aquilo era um exagero. E aí um dia ela está lá no plantão dela, quando aparece uma pessoa que está com um grave problema, é um quadro de infarto no miocárdio. Ela não tem o que fazer, ela não tem nenhum ressuscitador, não tem nada. O que ela diz? Ela identifica, dá a medicação possível que ela tem ali à mão e diz para a família: olha, vocês têm um carro? Não tem. Então vocês deem um jeito, arrumem uma condução, vocês têm que tirá-lo daqui imediatamente, tem que levá-lo para o hospital mais próximo de ter recurso é tal. Aí o que eu faço com ele, doutor? Aí o que ela diz? Deixa ele aqui, porque ele não pode ficar sendo removido. Olha, que em outras condições, alguém já teria dito assim: não, tira ele daqui. Sabe por quê? Porque dá um trabalho medonho depois de escrever atestado de óbito. E é um problema enorme ficar escrevendo atestado de óbito, sabe? Por isso que às vezes preferem botar as pessoas na calçada do que deixar morrer dentro da clínica, etc. Porque dá um trabalho medonho. Mas ela, uma jovem médica, início de carreira, ainda não tinha nem ido para a residência, ela disse: não, deixa ele aí, ele não pode ficar andando para lá e para cá. Aí sabe o que ela fez depois? Ela não tinha recurso nenhum. Ela ficou tomando o pulso dele, tirando a pressão o tempo todo e rezando do lado dele. Uma médica sem recursos. O único recurso que ela tinha era o recurso da boa cristã: ficar ao lado daquele homem e rezar por ele. Quantas vezes nós já tivemos a ideia sensata de rezar por alguém que nós não conhecemos numa situação limite, numa situação extrema? Quantas vezes a gente já teve a ideia sensata de não responder a uma provocação porque imaginamos que aquele irmão ou aquela irmã que está descompensada, que está dizendo coisas desagradáveis, ela ou ele pode estar passando por um momento de forte desequilíbrio, de grave emoção. Quantas vezes nós já demos o benefício da dúvida para aquela pessoa que erra, para aquela pessoa que erra em relação a nós? Se a gente for contar nos dedos, eu acho que não vai precisar do que mais do que os dedos, vamos lá, das duas mãos. Porque, como diz o adágio popular, a gente não leva desaforo para casa, né? Falou, respondo na hora. É assim que nós procuramos nos comportar. Parece que a gente está num jogo, numa disputa com alguém, e a gente não pode deixar essa outra pessoa ela ultrapassar a gente. Quantas vezes a gente procurou um meio qualquer de ser atendido na frente, de passar na frente dos outros? O trânsito todo parou, né? Não, mas acontece que eu não posso ficar esperando. Eu preciso chegar antes. Por quê? Não, porque eu tenho que trabalhar amanhã, preciso dormir cedo, ou porque estão me esperando em algum lugar, ou porque qualquer coisa justificativa, a gente sempre tem um monte. Para amar, para fazer um gesto de entrega, de altruísmo, aí a gente não encontra justificativa. Agora, para cometer um ato de desamor, não, a gente tem um monte de justificativa. Sempre. Não, é porque naquele dia eu precisava muito.
Não, mas ninguém merece ficar naquela fila daquele tamanho. Sabe o que acontece quando nós passamos à frente de alguém? Sabe o que acontece quando a gente fura a fila? Na verdade, eu estou dizendo para todas aquelas criaturas, e estou dizendo para o Pai Criador, eu estou dizendo assim: olha, vocês não são como eu. Somos todos filhos de Deus. Só que, nesse momento, eu me julgo mais filho de Deus do que vocês. Eu me julgo mais merecedor do que vocês. Eu acho que tenho mais direito do que vocês. E no fundo, meu Deus, eu vos amo muitíssimo, Pai. Mas olha, não amo a meus irmãos, vossos filhos. Essa é a essência do raciocínio. Agora imagina como é que Deus recebe essa mensagem: Deus, eu vos amo extremadamente. Sou capaz de todos os sacrifícios. Sou capaz, inclusive, do sacrifício de ir à casa espírita ficar ouvindo aqueles camaradas falarem. Agora, eu não amo vossos filhos. Agora me diga, qual é o pai terreno, qual é a mãe terrena, que ouvindo alguém chegar e dizer assim: olha, eu gosto muito da senhora, acho a senhora uma pessoa fantástica, excelente, eu gosto de todo o coração da senhora, mas eu não suporto seu filho. Qual é a mãe que fica feliz com isso? A mãe preferiria ouvir que a outra pessoa não gosta dela, mas que ama ao filho. Só que nós mandamos todo dia uma mensagem para Deus dizendo: eu vos amo, meu Deus, mas os vossos filhos eu os detesto. Irmãos meus, não os reconheço como tais. Essa é a mensagem que a gente manda. Jesus diz: ama teu próximo como a ti mesmo, ama como teu irmão. Somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus, e a gente não se comporta assim. A gente não se comporta dessa forma. E não se comporta em outras coisas pequeninas. Eu era rapazote e um dia marquei com a minha mãe. Eu ia para o curso de inglês e aí marquei com ela para que ela fosse comigo até uma academia onde ela me matricularia. Eu não tinha idade nem para me matricular, né? Ela tinha que responder por mim, E aí, muito bem. Depois de ter negociado com meu pai, se eu estava com boa nota, não tinha boa nota, etc., aquela coisa toda, tá bom, então você vai para a academia. Aí, marquei com a minha mãe disse: tá bom, você sai do curso de inglês, eu te espero em tal lugar e nós vamos à academia para eu te matricular. E aí o que acontece? Eu fui para o curso. Aí depois do curso, conversa para lá, conversa para cá, tem os amigos, tem as garotas, e aí fica ali. E a mãe? Bom, a mãe espera, né? A mãe sempre está esperando, né? Aí eu apareci só com uns 20 minutos de atraso. Aí eu apareci, minha mãe ficou quieta, calada. Fomos em direção à academia. Minha mãe me escreveu lá, falando um pouco comigo, o essencial. E aí chegamos em casa. Eu perguntei para minha mãe: mas mãe, você está sentindo alguma coisa? Está algum problema? Aí a minha mãe disse assim: ainda bem que você perguntou, porque realmente eu estou muito triste. Aí eu, claro, egoísta, autocentrado, pensei: bom, alguma coisa na família, doença. O que aconteceu? Aconteceu que eu acabei de descobrir hoje que você não me ama. Aí eu disse assim: caramba, de onde é que ela tirou essa ideia? Não, minha mãe, claro que eu te amo, você é minha mãe, como é que eu não vou amar minha mãe? Eu disse: não, o amor não é só um dizer eu te amo. Você, pura e simplesmente, deixou tua mãe, uma senhora, de pé, no meio da rua, esperando por você 20 minutos. 20 minutos eu fiquei em pé, esperando no meio da rua, sem saber
se você estava bem, se você não estava, se você tinha esquecido do compromisso. Não tinha notícia nenhuma tua. Eu fiquei 20 minutos em pé no meio da rua. E não se deixa ninguém 20 minutos em pé no meio da rua. Mas mãe, foram só 20 minutos. Mas a tua namoradinha fica 20 minutos em pé esperando por você? Não, né? Se eu dissesse que era para você pegar um ingresso para o jogo, você ia demorar 20 minutos para ir pegar um ingresso para o jogo? Não, né? Se teu pai dissesse que era para você passar lá no trabalho, etc, pegar um dinheiro para você comprar alguma coisa para você, você ia demorar 20 minutos para chegar? Ah, não, né? Mas a mãe pode ficar esperando 20 minutos. Então é porque você não dá o mesmo valor para a tua mãe e você dá, por exemplo, o dinheiro que você vai pegar para o teu pai. Você não ama a tua mãe. E aí eu aprendi a lição da pontualidade. Chegar na hora é o mais comezinho dos princípios, das demonstrações, a mais comezinha das demonstrações de amor ao próximo, de respeito pelo próximo. Mas é difícil chegar. É difícil chegar. Você não consegue chegar 10 minutos antes daquela entrevista de emprego que você quer? Você não chega 10 minutos antes para falar com o gerente do banco quando você quer pedir um empréstimo para ele? Quando te interessa, você chega na hora. Agora, quando você não liga muito, cai naquela situação, né, de não, todo mundo chega atrasado. Todo mundo chega atrasado. Não, todo mundo não chega atrasado. Todo mundo rouba. Não, todo mundo não rouba. Todo mundo não está nem aí. Não, todo mundo não está nem aí. Jesus, principalmente, não está. Jesus disse: ama teu próximo como a ti mesmo. Alguns estão pensando assim: rapaz, eu pensei que eu vim aqui ouvir algo sobre o Evangelho e você está falando sobre lições de boa educação e cidadania. Por incrível que pareça, boa educação e cidadania é o princípio do amar ao próximo. Por incrível que pareça, para nós que ainda erramos tanto em coisas tão óbvias, é por aí que a gente tem que começar. Nós ainda temos que praticar no básico para conseguirmos realizar o grande. Alguns de nós pensam no grandioso. Alguns de nós pensam em salvar o mundo e ainda não salvaram-se a si próprios. Ainda não salvaram o próprio lar. Ainda não salvaram os próprios filhos, mulheres, maridos. Ainda não salvaram os vizinhos, mas vão salvar o mundo. Ama o próximo como a ti mesmo, já modificando o teu próprio comportamento, a tua própria maneira de agir no dia a dia, dentro do teu próprio campo profissional, na tua vizinhança. Modifica essa relação com o ser humano que está ali do outro lado, principalmente identificando aquela criatura que está diante de você como um outro ser humano. E principalmente naqueles momentos de grande raiva, naqueles momentos em que nós nos achamos investidos de todo o direito, naquele momento, olha para outra criatura e não tenta desumanizar aquela criatura. Pelo contrário, olha para ela e pensa: é alguém como eu. Pensa que ela tem mãe, ela tem pai, ela tem marido, ela tem filho. É uma pessoa como você. É filho de Deus como você. Dá a ela o tratamento que você daria a Jesus. Como? Peraí, você agora se superou.
foi Jesus que disse: somos todos irmãos? Deus é o Pai de todos nós? Jesus é nosso irmão. Trata a outra criatura como você trataria Jesus. Porque Ele é um de nossos irmãos. E é isso que Ele quer que nós façamos. E não só nas situações extremas, extraordinárias. Ele quer que nós façamos isso continuamente. Ah, mas eu vou virar um capacho do mundo. Não, você não precisa virar um capacho do mundo, nem precisa se colocar em situações temerárias. Não precisa se tornar vulnerável. Ninguém vai sair daqui e vai encarar uma quadrilha de facínoras e achar que vai convertê-los, ou que vai... Não, você se preserva, é óbvio que você se preserva. Mas, mesmo ao se preservar, entenda que você não tem nenhum direito de fazer o mal contra quem quer que seja. Você não vai se colocar numa posição em que pode ser atingido, mas não precisa agir de maneira violenta ou tentar, de qualquer maneira, causar algum tipo de mal a quem quer que seja. Você se mantenha na tua posição. E com relação às pessoas ordinárias, a vida ordinária, age dessa maneira, age fazendo, comportando-se como verdadeiro irmão. Essa é a maior dificuldade que a gente. Essa é a dificuldade do dia a dia. E é por isso que é difícil falar sobre ama teu próximo como a ti mesmo. Jesus, ele praticou isso o tempo todo. Alguém vai dizer assim: bom, mas ele não parecia agir dessa forma com os saduceus, os fariseus e outros que vinham até ele. Bom, não sei de onde alguém poderá ter tirado essa conclusão. Ele agia como educador. Ele tinha o amor do excelso mestre, do excelso professor. O amor que é rigoroso, mas que deixa as lições. E esse é um outro ponto também para nós na sociedade atual. Nós vivemos hoje um momento em que uma parcela da sociedade, ela acredita que tem um direito à felicidade, um direito, como é que eu vou dizer? Um direito sem esforço à felicidade. E não é bem assim. A felicidade, ela é para todos. Deus quer que todos nós sejamos felizes. Mas a felicidade também é uma conquista. Sobrecarregar outras pessoas, lançar o peso da nossa frustração sobre outras pessoas, é também uma forma de desamor. Amar é um gesto de compartilhar. Compartilhar alegrias e tristezas. E um gesto também de ser comedido ao compartilhar as tristezas. E principalmente, nós não lançarmos a nossa frustração sobre outras pessoas. Há uma parcela da sociedade que acha que tem um direito à felicidade e que todas as outras pessoas são responsáveis, direta ou indiretamente, pelo fato de não se sentirem felizes. Os jovens, eles debitam na conta dos pais a parcela dos infortúnios deles. Os pais, eles se acham sobrecarregados por uma série de deveres e obrigações. Abriram mão de tantas coisas em suas vidas em favor da família, dos filhos, disso ou daquilo. Também se sentem frustrados. E é uma
corrente de frustrações em que todos estão de alguma maneira frustrados. E todos querem dividir as suas dores. Mas na hora de dividir a alegria é complicado. Na hora também de aceitar dividir a dor alheia é complicado. Porque não é pegar tudo sobre si, mas é pegar uma parcela. É dividir uma parcela da dor, é dar um momento de atenção. É amparar alguém que chora, é estender a mão para quem pede ajuda. Bezerra de Menezes, quantas vezes ele não tinha dinheiro. O consultório dele, ele dava consulta, ele dava o serviço profissional dele de graça, ainda pagava o remédio para o doente. E quando não tinha o dinheiro para o remédio, ele se entregava tão amorosamente que ele abraçava as pessoas, e já naquele abraço existia um enorme bem que era realizado, porque aquele abraço era um envoltório fluídico, era um derramar de bênçãos sobre a criatura, que muitas vezes era aquele o único remédio necessário para reequilibrar a organização física daquele paciente. Mas isso era um gesto de doação, de amor, de carinho. Era o gesto do irmão que abraça outro irmão e diz: bom, se eu não tenho o que te dar, eu tenho pelo menos um abraço para te dar. E isso a gente tem que fazer no dia a dia, e começa em casa. Ah, eu vou para a rua abraçar cada mendigo. Não vá para a rua abraçar cada mendigo. Pode até não ser muito saudável. Mas abraça quem está em casa. Vocês já abraçaram quem está em casa? Às vezes a gente tem em casa alguém que está à míngua de carinho. Sabe, filhos, filhas. Existem mães em casa que precisam de um beijo, de um abraço, de um carinho, de uma pergunta. Antes de perguntar o que tem para jantar, perguntar como é que foi o dia dela. O que aconteceu naquele dia dela? Aconteceu algo importante? Ela passou bem? O que ela teve de notável naquele dia? Maridos, esposas, que praticamente não se veem, convivem, coabitam, não se veem, não se reconhecem. Quais são os planos da tua mulher? Quais são os planos do teu marido? Qual foi a última vez que vocês tiveram um plano juntos? Qual foi a última vez que vocês pensaram no bem comum? Depois que os filhos cresceram, qual foi a última vez que vocês pensaram na destinação dos teus espíritos, dos vossos espíritos imortais? Onde vocês estarão depois de mortos? Nós vamos passar mais tempo mortos do que vivos, mortos para essa matéria. Quanto nós pensamos nisso? Quanto tempo nós vamos esperar? Qual foi a última vez que você disse de todo o coração: eu te amo, para alguém? Alguém que realmente vale a pena e faz a diferença para você na tua vida. Ama teu próximo. O teu próximo é o próximo mesmo, é a tua família também, não é só aquele que você nunca viu. Às vezes você está fazendo bem para aquele que você nunca viu e deixa a míngua aquele que está do teu lado o tempo todo ali, esperando um gesto de carinho, um olhar, um abraço, um gesto mínimo de preocupação. Isso já salva uma alma. Tenho um conhecido, a mulher dele sumiu de casa, desapareceu. Foi um horror na família. Pensaram de tudo, né? Pensaram de tudo. Acabaram encontrando a mulher abrigada na casa de uns parentes lá no interior, nos Cafundós de São Paulo, fronteira de Minas Gerais. Parentes que ela não via há não sei quantos anos, há mais de 3, 4 décadas. E vai a família lá em casa buscá-la. E aí
para não me estender muito na história, acabam descobrindo que ela estava com depressão. Ela estava com depressão. E ela já estava chegando no grau mais profundo de depressão e ninguém na família, marido e 4 filhos, ninguém percebeu. Ninguém percebeu que aquela mulher estava chegando no limite. Aí o sujeito também é um bom homem, não é um mau sujeito, só que trabalha muito, não tem tempo de prestar atenção nas coisas. Aí ele fica inconsolável. Aí quer pedir, quer entregar o carro que tem. Aí parte logo para o extremo de tudo. Aí precisou dizer para ele: você vai entregar o carro e aí, vai ficar melhor? Não, você tira férias, vai de férias. Você tem férias vencidas, sai de férias. Começa a acertar a tua vida por aí. Quanto tempo aquela mulher estava nesse processo de depressão e ninguém estava notando. Assim como ela desapareceu, se perdeu no mundo, né? Se perdeu se achando, né? Ela podia ter cometido um gesto extremo e todo mundo não ia entender nada. E assim a gente tem tanta gente que está do nosso lado, precisando de um gesto de amor, e nós não damos. Na Igreja Católica, acho que na hora da comunhão, se eu me lembro da minha época de aluno marista, na hora da comunhão, existe uma passagem que diz assim, eu acho uma das passagens mais bonitas: Senhor, uma palavra tua e serei salvo. E eu digo muitas vezes que, para quem está do nosso lado, uma palavra nossa e uma alma se salva. E a gente não abre a boca para salvar, para abençoar, mas a gente abre a boca com uma facilidade enorme para maldizer e para xingar. Meus irmãos, é muito difícil. Essa de hoje foi talvez a mais difícil que me deram para falar aqui, porque amar ao próximo como a ti mesmo é um negócio tão difícil que nós estamos há 2000 anos com a mensagem e a gente não consegue fazer. É muito difícil, é tão difícil que eu garanto a vocês, irmãos, que se vocês chegarem num ambiente fora da casa espírita, fora de um local seleto, e começarem a falar sobre isso, vocês vão ter poucos vão entender, e talvez até vocês recebam algum tipo de chacota, deboche. Mas essa é a diferença. Isso é o que salva o mundo. O amor é o que salva o mundo. E nós temos de dividir o amor. Nós temos de amar. Ama, 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 ama incondicionalmente. Não ama porque alguém te fez alguma coisa de bom. Porque se Jesus fosse agir dessa forma, nós estaríamos perdidos. Porque nós só fizemos coisas ruins para Ele. E Ele continua nos amando. Então, meus irmãos, essa conversa difícil, ela vai chegando ao fim aqui, mas o colóquio com as nossas consciências, ele deve permanecer por toda a nossa existência, cada dia, cada noite antes de dormir. Nós devemos perguntar a nós mesmos o que nós fizemos por aqueles a quem nós dizemos que são nossos irmãos em Deus. O que nós fizemos para aqueles que estão ao nosso lado. O quanto nós amamos as outras criaturas. Meus irmãos, amemos-nos muitíssimo e procuremos cada vez mais dar amor a todas as criaturas. Graças a Deus, graças a Jesus e a todos os nossos amigos espirituais.